Bom, vamos então para a nossa aula de abuso de autoridade. Nós estamos falando da questão da informação falsa sobre um processo contra uma determinada pessoa para prejudicá-la. E olha aqui o enunciado 29 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Representações indevidas é a pergunta que me foi feita ainda há pouco. Dr. Franklin, se eu tiver aqui um cidadão que faz uma representação indevida por abuso de autoridade, o policial vai lá, perde o tempo dele de serviço, vai lá prestar depoimento e aquela acusação de que ele torturou, de que ele prendeu ilegalmente é falsa. Olha o que diz aqui o enunciado. Representações indevidas por abuso de autoridade podem, em tese, caracterizar o crime de denunciação caluniosa. Dano civil indenizável? Caso o reclamante seja agente público, infração disciplinar ou político-administrativa. Então, você, meu amigo, que denuncia o agente público por abuso de autoridade e você faz isso para prejudicá-lo, sabendo que ele não praticou abuso de autoridade, você pode responder por denunciação caluniosa, você pode responder, né? Você pode sofrer uma reparação do dano cível e você ainda pode, você que denunciou, sofrer um processo disciplinar administrativo contra a sua pessoa. Vedação do crime de hermenêutica. Bom, esse crime de hermenêutica é o seguinte. A Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei do abuso da autoridade, diz: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, um juiz ele pode decretar a prisão preventiva num determinado caso e um outro juiz não decretar. Mas isso não significa, essa divergência de interpretação não significa o abuso de autoridade. Então, vamos lá. Olha aqui o que disse o STJ, ação penal originária, abuso de autoridade, decisão judicial, confronto com decisão de relator, condução compulsória para a lavratura de termo circunstanciado. Olha o que diz aqui. Faz parte da atividade jurisdicional proferir decisões com o vício de injudicando ou improcedendo, ou seja, o juiz pode errar tanto na parte do direito quanto na parte formal. Razão porque, para a configuração do delito de abuso de autoridade, a necessidade da demonstração de um mínimo de má-fé. Como eu disse, ele tem que estar praticando uma conduta para se beneficiar, para beneficiar terceiro, ou uma conduta por mero capricho, ou de maldade, aquele policial, aquele juiz, aquele promotor está praticando aquela conduta apenas para prejudicar terceiro, por parte do julgador que proferiu a decisão com evidente intenção de causar dano à pessoa. Por essa razão, não se pode acolher denúncia oferecida contra a atuação do magistrado sem a configuração mínima do dolo exigido pelo tipo do injusto, que no caso presente não restou demonstrado na própria descrição da peça inicial. Isso vale para o policial. Você recebe uma representação em que não tem a descrição dos fatos pormenorizada. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele não mostrou aonde o policial agiu de má fé, aonde o policial agiu com maldade. Então, aquela representação vai ser julgada improcedente e você, policial que foi acusado, você pode pedir uma indenização e fazer uma denunciação, acusar-se a pessoa por denunciação caluniosa. Bom, se estamos diante de uma norma com interpretações diversas, o sentido adotado pelo agente público em questão deve ser considerado válido e não abusivo. Agora, se a norma não permite interpretações diversas, seja por conta da literalidade do texto legal, limitação literal, seja pela interpretação dada à norma,
tiver sido, por exemplo, pacificada de maneira vinculante, aí veja bem, eu tenho uma súmula vinculante e o juiz decidiu contra a súmula, aí eu posso ter o abuso de autoridade, né? Porque a súmula vinculante, determinando o tribunal que se limite naquela questão, daquela decisão jurisprudencial, a atuação em descompasso com essa norma, ela pode configurar abuso de autoridade. Meu amigo, você sabe que o cidadão está lá na casa dele. Você sabe que você não pode entrar depois das 21 horas. Você entra e faz a prisão do cidadão, você está praticando abuso de autoridade. Então, aquelas situações em que eu tenho uma limitação literal da norma, uma limitação jurisprudencial com uma súmula vinculante, e você desrespeita essa súmula, e você desrespeita aquela limitação, você está praticando abuso de autoridade. Olha o outro enunciado. Enunciado 2. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, salvo quando teratológica, quando absurda, não configura o abuso de autoridade, excluindo o dolo, porque para praticar o abuso, o cidadão tem que estar com má fé ou com maldade, ok? Bom, vamos para a segunda conduta criminosa, que é diretamente relacionada com vocês, policiais. Invadir, artigo 22, invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, né? Aí eu tenho a pena de 1 a 4 anos. Então, presta bem atenção. Incorre nas mesmas penas, na forma prevista do caput desse artigo, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel, suas dependências. Aquele famoso policial que vai lá, constrange, ameaça prender o dono da casa se ele não lhe deixar entrar. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas. Atenção, meus amigos, é uma disposição literal. Você não pode entrar na casa do cidadão após 21 horas, né? Ou antes das 5 horas da manhã, salvo se for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios de que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante ou desastre. Aí, lógico, se o policial entrou na residência, né, para prestar socorro, porque ele precisa socorrer a vítima, porque a casa dela está tocando fogo, a invasão, o adentramento clandestino e sem o consentimento não é abuso de autoridade. Se ele entrou porque tem uma situação de flagrante, tem um cidadão lá ameaçando a vítima dentro de casa por violência doméstica, é o marido ameaçando a mulher, ele pode entrar para prender o marido, afinal de contas, não está o marido em situação de flagrante? Sim. Ou desastre, imagine uma enchente, imagine um ciclone que nós tivemos agora lá em Santa Catarina, em que a polícia vai entrar no imóvel para impedir aquele desastre, uma árvore que está caindo em cima da casa, etc. Bom, vejam, meus amigos policiais, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, se é inviolável, só pode penetrar sem o consentimento no caso de flagrante delito, no caso de desastre ou para prestar socorro, tá? Ou por determinação judicial. Você está com mandado. Você está com mandado do juiz, você está respaldado, você pode entrar na casa. Bom, vamos falar do enunciado 15 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. O mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido durante o dia.
mesmo havendo luz solar, veda-se, proíbe-se o cumprimento entre 21 horas, ou seja, 9 da noite, e 5 horas da manhã, sob pena de caracterizar o abuso de autoridade. Então, você, policial, que vai cumprir um mandado de busca e apreensão, doutor, mas eu tinha um mandado do juiz. Mas você entrou na casa do cara às 10 horas da noite. Você não esperou, não resguardou essa questão do repouso de 21 horas até as 5 da manhã. Então, já sabe, nesse horário, mesmo com mandado de busca e apreensão, você não pode entrar, porque tem que se resguardar esse horário. O que eu faço então? Você cerca a casa e espera amanhecer para invadir, ok? Sujeito ativo e passivo dos crimes de abuso de autoridade. Outra questão muito importante é quem é o sujeito ativo e passivo. Bom, daqui a pouco nós vamos falar do quem é o sujeito ativo, vamos falar dos policiais militares, dos membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Mas na próxima aula. Agora eu vou dar um espaço para as perguntas. Eu pergunto até aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta?